Olá, seja bem-vindo à nossa aula dos 5 princípios da liderança legendária. Você chegou até aqui, ou seja, pelo meu LinkedIn, pelo meu Instagram. Muitas pessoas me enviam solicitação de desenvolvimento de liderança pelo LinkedIn. E eu sei que não dá para atender todas de maneira individual e por isso nós estamos fornecendo essa aula aqui gratuita no 0800 para você mudar a sua liderança. Eu não sei se você é um líder iniciante, se você já é um líder experiente e veio aqui reciclar os seus conhecimentos, sair com novos insights para liderar a geração atual, ou você é o que eu chamo de um aspirante à liderança. O que é esse aspirante à liderança? Ainda não tenho o cargo, a patente da liderança, mas eu almejo, eu quero ser líder, estou me preparando para. Então você caiu aqui na nossa aula, os 5 princípios da liderança legendária. E eu prometo para você que essa aula vai mudar o seu conceito atual sobre liderança e você, a partir de hoje, começará a liderar de maneira diferente. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar o nosso Instituto BTL para você saber aonde você está pisando e onde você vai investir esse seu tempo que é tão precioso. Nosso Instituto, ele nasceu para motivar pessoas, mudar a visão estratégica das pessoas e também impactar através de competências comportamentais. São quase 10 anos atuando com empresas no âmbito corporativo, no desenvolvimento de pessoas. Nós atuamos em várias frentes. Cursos abertos como inteligência emocional, gestão do tempo, comunicação assertiva e também cursos específicos para a liderança, como a imersão Líder em Ação, dentre outros pontos. Temos também a nossa avaliação de perfil comportamental DISC. E nesses 10 anos atuando, eu trouxe para vocês aqui o suprassumo da liderança atual. Você já sabe que nesses 10 anos, muitas coisas mudaram. Perfis comportamentais diferentes, ou as empresas querendo o resultado mais rápido ainda, e você, líder, às vezes fica no que eu chamo da pressão dupla da liderança. Tenho que lidar com pessoas, tenho que ficar atendendo às necessidades das pessoas, sendo mais empático e tenho que atender às necessidades da empresa. Trazer resultado também. E o nosso instituto, como aparece para você no slide, nós temos um objetivo, que é expandir horizontes e elevar as competências. O que nós vamos falar aqui hoje são sobre competências comportamentais. Comportamentais. A técnica, a parte da produção, a parte da contabilidade, a parte técnica de vendas, eu tenho certeza que você já é capaz. Você já sabe o processo. O que está faltando são competências relacionais, competências comportamentais que nós vamos abordar aqui. Eu vou passando os meus slides, ele vai pipocando para você na tela e depois você terá acesso a todo esse material também em PDF, como nós já preparamos para vocês. O nosso instituto, ele tem um lema. O nosso propósito é impactar a vida de pessoas por meio de provocações positivas, motivação e simplicidade. Então, espere nessa aula esse tripé. Motivação, que você saia daqui motivado a liderar melhor, a impactar a vida de pessoas. Segundo ponto, nós vamos trabalhar um assunto complexo. Nós vamos falar sobre liderança. E liderança não é um dom que você nasce com. Liderança é uma competência que você desenvolve. E quando você lidera, você sabe, você não lidera só os processos. Não são as máquinas, são pessoas. E se você já é um líder experiente, você sabe que quem entrega o seu resultado, líder, são os seus liderados. Seus liderados vão entregar o seu resultado. Por isso, nós precisamos aprender sobre pessoas. E o terceiro ponto, nós vamos trazer provocações aqui. Então, eu prometo também te provocar, que você escute essas provocações, que você mexa aí na cadeira, no sofá, não sei aonde você está assistindo essa aula, e saia daqui provocado. Se você sentir raiva de mim, não tem problema, o objetivo era esse. Então, líderes, conheça sobre pessoas. Se eu pudesse te dar uma dica aqui e sair fora, seria essa. Quanto mais você conhece sobre pessoas, quanto mais você entende sobre o padrão, os padrões das pessoas, o jeito de lidar dessas pessoas, melhor é a sua liderança. Melhor é a forma que você tem uma abordagem com essas pessoas. E os 5 princípios da liderança legendária
ele é baseado nesses padrões. Então, fique comigo aqui e venha para essa atenção que daqui a pouco eu vou te entregar o suprassumo. Então, esse é nosso lema. Eu vou fazer a minha apresentação, se você não me conhece. Meu nome é Adriano Betelli, sou proprietário do Instituto Betelli, que leva o meu sobrenome. E como a gente disse, atuamos há mais de 10 anos desenvolvendo pessoas. São mais de 30 mil pessoas impactadas. Dentro dessas minhas formações, eu tenho especialização em administração, marketing, fiz todas as formações em coaching, programação neurolinguística, tenho as especialidades em inteligência emocional e gestão do tempo e produtividade. Lógico que dentro da programação neurolinguística, você sabe que nós baseamos todo esse conceito em comunicação assertiva. Então é dessa fonte que eu trago aqui, que eu bebi e trago para vocês esses conceitos. Só para a gente se colocar na mesma página. Sou professor universitário desde 2015, então ministro aulas e sou autor de 2 livros, Os Resultados através do Coaching, o volume 1 de 2018 e o volume 2 de 2019. Vou passar na tela para vocês aqui algumas fotos das empresas, das equipes que nós já atuamos com esse conteúdo de liderança. Então você vai ver aí a foto da Unimed Anhanguera, a Traidos. Você vai notar aí também que nós atendemos a Unimed de Campinas. Tem o time da Suzano, onde nós fizemos alguns workshops com eles sobre liderança, gestão do tempo, entre outras empresas que eu trago aqui. Pessoal do Mato Grosso do Sul, sempre estou lá capacitando os líderes das cooperativas da região também. Então eu trouxe algumas imagens para você aí validar o nosso conhecimento e também faço uma sugestão. Procure, não fique aqui só no meu discurso. Dê uma entradinha aí no Google, joga lá Instituto Betelli. Você vai notar que nós temos mais de 1.190 avaliações com 5 estrelas dos nossos conteúdos e treinamentos. Então faça uma comparação para você saber o que você está recebendo aqui. E também tenho mais de 220 recomendações no LinkedIn, na nossa rede profissional, que pode ser que você veio daí. Chega de apresentação? Chega de apresentação e vamos para o que interessa. Vamos para o nosso conteúdo. Então eu extraí da nossa Imersão Líder em Ação, que é um programa que atinge várias competências, a nossa aula. Os 5 princípios da liderança legendária, como você vai notar aí no seu slide. Para essa aula, eu gostaria de tratar com você e trazer uma frase. Essa frase é o guia da nossa aula. E a frase é a seguinte, olha aí na tela. Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Essa frase ela tem 2 grandes aprendizados. Primeiro, liderança não é sobre cargos, sobre a patente, sobre o título que você tem. Independentemente do nível hierárquico que você está na sua empresa. Independentemente de quantas pessoas estão abaixo de você na hierarquia. Ou se você é aquele líder aspirante. Aquele líder aspirante que não tem ninguém abaixo de você. Mas você aspira à liderança, você quer ser líder. Saiba que a liderança é uma atitude de impactar vidas, impactar outras pessoas. Se você tem a patente de liderança, você sabe que muitas vezes dentro da sua equipe existem potenciais líderes. Pessoas que não têm o cargo, mas elas influenciam os outros. E aí, líder, eu queria separar essa frase já com as provocações, como eu te prometi. Primeiro, fuja da síndrome do vira-lata. Nós temos essa síndrome. Nós, quando eu falo nós, eu também tenho essa síndrome. Nós. Síndrome do vira-lata. Muitas vezes você vai pensar assim, por que eu vou desenvolver minha liderança? O meu cargo é tão pequenininho aqui dentro da empresa. Por que eu vou desenvolver a minha liderança? Eu só lidero 2 pessoas. Por que eu vou desenvolver a minha liderança? O meu salário é o menor aqui de todos os outros líderes. Quem sou eu na fila do pão? Para com essa síndrome do vira-lata. Se você tem o cargo de liderança, tem a oportunidade de impactar pessoas, independentemente da quantidade. Esse é o pulo do gato. Essa é a mentalidade de um líder legendário. O que é o líder legendário? É aquele líder por onde ele passa, ele deixa a sua marca. Todos nós já tivemos líderes legendários na nossa vida. Você já teve alguém? Pensa aí. Pensa em alguém. Anota. Se você está anotando,
para colocar tudo isso em prática no seu dia a dia? Anota. Quem foi um líder legendário ou uma líder legendária? Aquela pessoa que passou pela sua vida, aquela pessoa que te deu um insight, te deu uma ideia, te ensinou algo que até hoje você leva como premissa máxima na sua liderança, na sua vida pessoal. Aquela pessoa que muitas vezes não tinha um conhecimento acadêmico, não tinha 495 títulos, mas tinha uma sabedoria gigante. Gigante. Tinha uma atitude forte que te impulsionou, te inspirou. Essa é a ciência de uma liderança legendária. Lembrou de alguém? Aposto que você lembrou de alguém. E essa pessoa tinha algumas características, essa pessoa ela tinha algumas habilidades que te inspiraram a ser melhor. Então, não estou dizendo que conhecimento técnico não é bom, não estou dizendo que a sua faculdade você pode jogar fora, nada disso. Mas eu estou dizendo que o ato de liderar é inspiração, é conhecer sobre pessoas e conseguir motivar essas pessoas para entregar os resultados. Ver um sentido no que nós estamos fazendo. Então não venha com a síndrome do vira-lata. Ai, quem sou eu na fila do pão? O meu cargo de liderança é muito baixo. Não. Você impacta, sim, as pessoas. E o segundo ponto dessa frase, olha lá. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Líderes, você tem a oportunidade diária de impactar pessoas. De impactar pessoas. Do mesmo jeito que você é impactado pelo seu líder ou pela sua líder, a pessoa que está acima. Você é impactado pelos outros. Então você tem essa oportunidade. Desde o bom dia, desde a atuação, da delegação que você faz para os outros. Você pode trazer um impacto onde você fomenta, você fortalece o potencial do outro, ou um impacto onde você diminui o potencial das outras pessoas. Então essa é a frase que vai dar o tom dessa nossa aula aqui para vocês. E aí nós vamos para o nosso conteúdo. Está aqui o nosso slide, os 5 princípios da liderança legendária. Esses 5 princípios, eles estão baseados na andragogia. O que é a andragogia? Andragogia é o ensino de adultos, como nós, adultos, aprendemos e lidamos com as situações do dia a dia. Nós aprendemos e lidamos com essas situações de maneira diferente do que as crianças. E esses 5 princípios, eu vou trazer ele aqui para você entender como você aprende, como você desenvolve a sua liderança e como os seus liderados aprendem. Como os seus liderados engajam dentro de uma tarefa. O que os seus liderados precisam saber, ter clareza para executar o que tem que ser feito. E, consequentemente, se isso continua, você tem os resultados. Então, esses 5 princípios, eles chegam aqui através da andragogia. Esse slide é o nosso slide central do nosso treinamento, dessa nossa aula. Você vai ter 2 aplicabilidades para esse slide. Primeira aplicabilidade. Você vai olhar para você mesmo. Então, eu vou trazer exemplos onde você vai olhar para você mesmo. Nossa, eu atuo assim. Nossa, eu tenho essa tendência. No mesmo patamar, quando você olha para você, eu quero que você mude o olhar e olhe para os seus liderados. Para que você consiga entender esse padrão, o padrão de pessoas, o padrão de adultos. Você entendendo como os seus liderados tendem a agir, você pode ser mais assertivo através da sua comunicação assertiva, delegação, fornecer feedbacks e etc. Fechado? Estamos combinados? Antes de você continuar, se você está anotando, espero que sim, eu gostaria de fazer um convite. Vou dar um tempinho aí para você fazer isso. Pega uma folha ou desenha dentro da folha que você está anotando 3 quadradinhos. O primeiro quadradinho, você vai colocar o quê? Começar. Começar a fazer. O que eu vou falar aqui que não tinha passado pelo seu radar ainda, que você achou que vale a pena introduzir no seu dia a dia, você vai começar a fazer. A partir de hoje. Plano de ação, atitude. Segundo quadradinho, você vai colocar continuar. Continuar fazendo.
Porque algumas coisas que eu já falei ou que eu estou aqui prestes a falar para você, pode ser que você já ouviu de alguém. Pode ser que você já identificou. E se você tem essa atitude, você tem esse comportamento na sua cadeira da liderança, continue. Continue. Não é mais do mesmo. Nós aprendemos através da repetição. Então pode ser que você já ouviu, naquele momento não fez sentido para você, e agora faz sentido, você está fazendo, continue, é reforço positivo. E o terceiro quadradinho, parar. Parar de fazer. Coisas que você faz na sua liderança, que você executa, que não cabe mais nos dias atuais. Então você vai trabalhar nessas 3 formas. Pegou aí? Anota 3 quadradinhos que tudo que eu vou passar para você, você pode encaixar. Começar, continuar e parar de fazer. Boa! Acredito que você já fez. Vamos lá. Primeiro princípio da andragogia. Primeiro princípio de uma liderança legendária. Adultos precisam ser respeitados pelo seu conhecimento e por sua experiência. Eu estou falando aqui sobre respeito. Respeito, líderes. Você é o espelho, você é a pessoa que está à frente. Você é o maestro da sua equipe. A sua equipe, ela age de acordo com o maestro, com os comandos do maestro. E às vezes você dá um comando, mas o seu comportamento é diferente. Você tem que ser congruente, tem que estar alinhado, certo? Respeito. Trate os seus liderados, os seus fornecedores, os seus colegas de trabalho, os seus pares, quem está acima, com a máxima número 1, respeito. E aí você pode estar pensando agora, Betelli, isso é óbvio. É óbvio. Quer mais uma sacada, líder? O óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para mim, muitas vezes não é óbvio para você, não é óbvio para o seu liderado. Lembre-se disso dentro da sua liderança. Já estou te dando outra dica aqui. Já falei para você conhecer sobre pessoas e agora estou dizendo sobre o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes nós não falamos o óbvio, por ser tão claro para nós. Porém, entretanto, todavia, não é tão claro para os outros. E aí o que acontece? Erros, retrabalho. Ai, líder, eu não entendi. Nossa, não ficou claro para mim. E você fala, mas era óbvio. Óbvio para você, não era óbvio para o outro. Sendo assim, trate as situações de maneiras óbvias. E isso tem a ver com o nosso respeito. Eu costumo dizer, na verdade assim, vamos lá. Eu quero que você pense comigo antes de eu te dar a dica aqui. Pense comigo. Lembre-se de algum momento na sua vida que alguém te tratou com falta de respeito. Alguém te tratou com falta de respeito. Seja no seu trabalho, na sua vida pessoal, no trânsito. O que aconteceu com você? O que deu vontade de fazer com essa pessoa? Pensa aí, 3 segundos. Vontade de dar um soco, não dá? Vontade de matar, pegar no pescoço. Fala a verdade. É isso que dá vontade quando alguém te trata com falta de respeito. Agora olhe para o seu liderado. Quando nós faltamos com o respeito nessa relação, ele, como um bom adulto e ser humano, tem a mesma vontade que você. É isso mesmo. Por isso, o respeito tem que ser a máxima número 1. Dentro das relações profissionais e relações pessoais também. Eu costumo dizer que quando tem uma situação ou uma atitude baseada na falta de respeito, você perde todas as suas faculdades mentais. Tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você investiu, vai para a sola do sapato. Você não consegue fazer tecnicamente o que precisa ser feito. Você não consegue delegar o que precisa ser delegado. Você não tem a capacidade de ter diálogos, negociação e assim por diante. Por causa de uma ação, uma atitude baseada na falta de respeito. E isso perde as suas faculdades mentais. Eu costumo dizer que quando nós vamos para o lado da inteligência emocional, a pessoa volta a ser uma criança de 9 anos de idade. Já aconteceu com você, acontece com o seu liderado. Como assim, Betelli? Falta de respeito por algum tipo de atitude, ação. A pessoa cruza o bracinho, bate o pezinho e fala, agora eu não vou. Agora eu vou.
Vou me vingar, vou fazer isso de propósito porque a pessoa faltou com respeito. Já aconteceu com você. Parabéns, você é normal, você é um ser humano. Já aconteceu com o seu liderado. E agora que você tem acesso a esse conhecimento, você tem que mudar, ter consciência e mudar essas atitudes quando elas aparecerem na sua frente. Entender que você tem que lutar contra essa sua tendência natural, essa tendência animal que nós temos. E o seu liderado também age assim. E aí você pode estar pensando, Betelli, eu preciso compartilhar essa aula então com o meu liderado, com as pessoas que estão ao meu redor. Faça isso. Se assim você puder. Compartilhe. Mas não caia no erro de querer mudar os outros. As pessoas, às vezes, elas não vão mudar só porque você quer, líder. Lembre-se disso. Você tem que ser a inspiração. Você tem que ser o espelho, o modelo, aquele líder legendário, do mesmo jeito que alguém foi para você, através das suas atitudes e comportamentos. Muitas vezes, nós queremos sair de uma aula como essa, que é uma aula motivacional, provocativa, e traz de maneira simples conhecimentos complexos. Nós saímos dessa aula apontando o dedo, falando, amor, chega lá na sua casa, você tem que mudar, porque o professor falou e faz total sentido para mim, faz sentido para você. Mas aquela pessoa às vezes não está no momento. Calma, respira, líder. Comece a mudança por você, porque quando algo muda, tudo muda. E você pode ser essa fonte de inspiração. Lembre-se então, princípio número 1. Esse é o primeiro princípio da liderança legendária. Trate os outros com respeito. Máxima número 1. E isso tende a se retroalimentar. Cultive isso dentro da sua equipe, para que você tenha um ambiente harmônico. Tranquilo? Show de bola? Espero que você tenha pegado esse nosso primeiro princípio. Vamos para o segundo princípio, então. O segundo princípio está aqui, ó. Adultos são mais autônomos e precisam estar envolvidos no seu aprendizado. Nós estamos falando sobre autonomia. Líderes, forneça autonomia aos seus liderados. Nós, adultos, olhe para você agora, depois olhe para o seu liderado. Nós, adultos, gostamos da autonomia. O que significa isso? Quando eu dou uma delegação para alguém, essa pessoa tende a fazer do jeito dela. Através do quê? Volta para o princípio número 1. Precisamos respeitar o conhecimento e experiências dos outros, que são diferentes das nossas. Conhecimento e experiência. Às vezes chega alguém na sua equipe e você fala assim, essa pessoa vem com vícios. A pessoa não vem com vícios. Ela vem com experiência e conhecimento diferente. Nós precisamos respeitar princípio número 1. Nós precisamos integrar ela à nossa cultura, o que é para ser feito aqui, como deve ser feito, que é diferente do outro lugar de onde ela veio. E nós precisamos fornecer autonomia. Fornecer autonomia, quando eu faço uma delegação, as pessoas tendem a agir de maneira diferente. Pode ser que ela siga o processo, ela chegue no resultado que foi desejado, mas o modelo de pensamento, o caminho é diferente. E sabe qual é a loucura de alguns líderes? Pode ser a sua e já foi a minha. Eu já tive essa loucura. Achar que todas as pessoas têm que ser iguais a mim. Líder, se você pensar isso, você está fadado ao fracasso e pode ser por causa disso que a sua liderança não está sendo uma liderança inspiradora. Você está querendo impor o seu modelo de pensamento. Não estou falando sobre falta de ética, não estou falando sobre certo e errado, eu estou falando sobre modo operandi. O modelo que a pessoa chega naquele raciocínio. Vou trazer em forma de um exemplo rápido para você. Existem pessoas que são mais ágeis, tem pessoas que não são tão ágeis assim, para não falar lenta, né? Devagar. Tem pessoas mais rápidas, tem pessoas mais devagar. Tem pessoas que gostam de coisas mais simplificadas, tem pessoas que gostam de coisas mais detalhadas. Tem pessoas que são mais da comunicação aberta, uma comunicação onde ela é mais rápida e ela é mais aberta aos outros. Tem pessoas que são mais fechadas na sua comunicação. Com esses exemplos, você já entendeu aí como alguns liderados funcionam. E aí você pode julgar, de acordo com a sua experiência, não, o certo é você ser empático, é você ser aberto com todo mundo, é você chegar no ambiente de trabalho, dar bom dia, boa tarde, boa noite, beijinho em todo mundo.
Porém, entretanto, todavia, você pode ter liderados que não gostam. Não preferem o contato físico, abraço, beijinho, bom dia, boa tarde. É uma pessoa mais direta na comunicação. E aí você fala, aquela pessoa está errada. De acordo com o quê? De acordo com o quê? Se essa pessoa tem esse estilo comportamental, ela não é tão aberta, assim, lógico, depende da função que ela exerce, mas ela entrega os resultados, ela faz o que tem que ser feito. Líderes, você precisa respeitar isso. Você precisa entender que nós somos diferentes. E nós precisamos desapegar. Fica mais uma dica para você, líder. Desapega. Desapega. Desapega dos seus padrões, desapega de algumas situações e comece a delegar. Você, líder, precisa ter mais tempo para pensar de maneira tática e estratégica. Por isso, eu preciso capacitar os meus liderados, confiar nesses liderados e fornecer autonomia. Deixar com que a pessoa faça a entrega. E muitas vezes nós somos apegados às tarefas, funções. Você já foi assim? Ou você já viu isso? Eu já fui assim. Sabe aquele líder que tem o amor, o apego por uma planilhinha de Excel? Não, mas fui eu que fiz. Fui eu que desenvolvi isso do nada. E aí a empresa implementa um sistema muito mais eficaz, muito mais rápido. E aquela pessoa não deixa a planilha de Excel. Ou eu tenho que usar a planilha ainda, mas agora ela está me ocupando, consumindo muito tempo, BTL. E aí eu não tenho tempo para fazer outras coisas. Gestão do tempo aplicada à liderança. Forneça autonomia aos seus liderados, capacite alguém a preencher a bendita da planilha de Excel para você ter mais tempo para passar naquilo que é importante e relevante. E aí você fica revisando a planilha de Excel do outro, você não deixa, e aí você usa aquela frase: o meu dia teria que ter 48 horas. Não terá. Então forneça autonomia. Quando eu forneço autonomia, eu delego, é lógico que eu faço o acompanhamento, eu tenho que acompanhar a evolução, a execução, mas eu não fico microgerenciando, não fico como se fosse uma babá na frente do meu liderado. A cada 5 minutos eu vou perguntar para o liderado o que está acontecendo. Não. Eu faço o acompanhamento para ter o resultado eficaz. E sabe o que acontece, líder? Eu vou deixar um desafio para você, porque eu prometi que essa aula vai fazer a mudança da sua liderança inicial. O desafio é o seguinte, você tem que pôr em prática, lógico, né? Não adianta ter só o conhecimento e não agir. Tanto que existe uma frase: 1 grama de ação vale 1 tonelada de teoria. Saia daqui com tarefas. O meu desafio para você é o seguinte: delegue algo para o seu liderado hoje, amanhã, para que sobre mais tempo para você passar naquilo que é eficaz. E lembre-se que esse liderado, ele vai pensar, ele vai ter o modo dele, desde que ele entregue o resultado no tempo e do jeito que você pediu. Mas ele vai pensar de maneira diferente de você. Você sabe que você pode ser surpreendido, né? Como eu já fui muitas vezes. Como assim surpreendido, Betelli? Você acredita que tem liderado que pode fazer muito melhor do que você faz hoje? E aí você tem que pegar o tal do seu ego e engolir esse ego, líder. Esse é o meu desafio. Entregue uma tarefa que está consumindo o seu tempo para um liderado, explique o que tem que ser feito e você pode ser surpreendido. É lógico, pode ser que a pessoa não faça corretamente da primeira vez, mas ela pode fazer da segunda, tanto que isso tem a ver com o nosso terceiro princípio aqui, que eu vou aplicar daqui a pouquinho. Então, princípio número 2, forneça autonomia. Quando você fornece autonomia, as pessoas se envolvem, as pessoas engajam, as pessoas ficam atentas às situações. Forneça autonomia, que você vai ver a sua equipe mudando, além de fortalecer o elo entre líder e liderado na questão da confiança e do engajamento. Vamos para o terceiro princípio, que tem a ver com o segundo também. Terceiro princípio. Adultos aprendem melhor fazendo, e a experiência deve ser a base de suas atividades de aprendizagem. Experiência. Experienciar, colocar em prática, vivência. Nós líderes e os nossos liderados aprendemos fazendo, colocando a mão na massa. Você aprende assim. Dica: se você pegou um insight, algo que vale a pena ser reproduzido aqui hoje, coloque em prática. Se você não colocar em prática, sabe o que vai acontecer?
Todo esse conhecimento vai para uma caixinha dentro da sua mente chamada conhecimentos inúteis. Todos nós temos. Eu, você, seu liderado, seu familiar. Aquilo que você aprendeu, investiu tempo, muitas vezes investiu dinheiro e não fez nada com aquilo. Colocou na caixinha conhecimentos inúteis. Por isso eu tirei a dica. 3 quadradinhos. O que eu vou começar a fazer, o que eu vou continuar e o que eu vou parar de fazer. O que eu vou começar, continuar e parar. E eu tenho que colocar a mão na massa. Experienciar. Eu não sei, novamente, qual é o seu nível de liderança. Vamos dizer que você é uma pessoa que já sabe fornecer feedback. Feedback de desenvolvimento, feedback de correção, feedback de reconhecimento. Nós trabalhamos esses 3 feedbacks na nossa imersão Líder em Ação. E aí o que acontece? Você vai para a sua primeira experiência fornecendo feedback para alguém. Se você já forneceu feedback para alguém, lembre desse momento. Para alguns líderes, foi um momento que traumatizou. Que a pessoa não esquece. Porque não foi tão bom assim. Você estudou, você decorou, mas chegou na prática, na hora do vamos ver, foi diferente. Beleza? Show, lembrou, né? E aí vamos dizer que você repetiu isso. Você fez pela 3ª, 4ª, 10ª vez. Eu aposto que o seu 10º feedback foi muito melhor do que o seu primeiro feedback. Correto? Dentro de outras funções também que você realiza no seu dia a dia. A primeira vez, pense aí comigo agora, vamos fazer um exercício. Você vai pensar em algo que você faz muito bem hoje. Profissionalmente. Algo que você realiza muito bem. Pode ser uma questão técnica, pode ser uma questão comportamental. Vou pegar um exemplo que dói na maioria dos líderes. Apresentação. Falar em público. Se não é o seu caso, vamos pensar em outro exemplo. Mas eu vou trabalhar com esse para ser mais didático. Lembre da primeira vez que você foi falar em público. Fazer uma apresentação. Uma apresentação do seu setor, uma apresentação da sua área. Como que foi para você? Lembrou? Tremedeira, garganta, a voz começa a sumir. Tem pessoas que esquecem até do nome. Depois você teve que apresentar novamente para a diretoria. Depois você teve que apresentar novamente para um grupo de fornecedores, para clientes. Depois de 10, 15, 20... Como que ficou a sua apresentação? Eu aposto que muito melhor do que a primeira vez. Então lembre-se do 3º princípio da andragogia. Experiência, colocar em prática, fazer acontecer, experienciar. Se você não coloca em prática, tudo vai para uma caixinha dentro da sua mente. Sabe o que é legal, líder? Se você é um líder um líder que está aspirante a líder. Você vai começar agora. Ou um líder iniciante, você não sabe tudo. Não se compare com os outros que já têm, tempo de liderança. Se compare com a sua evolução. Repita, 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 que você ficará melhor. Outro ponto da experiência. Olhe para os seus liderados agora. Você faz uma delegação, porque eu te dei um desafio, que foi fornecer autonomia. Delegar algo, ensinar algo para o seu liderado. Depois disso, sabe o que vai acontecer? Seu liderado, se é algo novo, não vai sair. Nossa, top da galáxia. Mas na segunda vez, você faz a correção, você faz o ajuste, fornece de novo. A tendência dele ou dela fazer de maneira melhor é mais alta. E isso vai consequentemente repetindo. Então lembre-se, fornecer autonomia. Delegar é investimento na sua equipe. Você investe o tempo agora para economizar tempo lá na frente. Que agora você terá pessoas capacitadas e isso faz com que você não tenha que investir tanto tempo nas atitudes, bater teclas. Experiência. Se você não pegou o exemplo ainda, vamos para o exemplo da vida pessoal. Lembra aqui, qual foi a primeira vez que você pegou um carro ou uma moto? Depois de tirar carta. Ou a primeira vez que você começou a dirigir sozinho ou sozinha, sem o acompanhamento do pai, da mãe, do adulto ou do professor da autoescola. Que eu sei que depende da pessoa, começou a dirigir antes dos 18 anos. Eu sei como funciona. Lembra lá? A primeira vez que você foi fazer uma baliza, foi estacionar. Você desligou o som, pediu para as pessoas saírem do carro, cala a boca todo mundo, e foi estacionar o carro. E hoje, depois de 5, 10, 15 anos dirigindo, como que é? Tranquilo, né?
Chega o som, putz, e você lá, fazendo a baliza, dirigindo. Competência, experiência, colocar a mão na massa. Muitas vezes você não tem liderado pronto. E a sacada está em capacitar esse liderado. Um líder legendário capacita, fomenta, motiva, eleva o potencial das pessoas, ensina. E, consequentemente, pode ser que esse seu liderado, daqui a alguns 2, 3 anos, esteja participando de uma provocação ou de uma dinâmica, como eu acabei de fazer com você no início do curso. Perguntei para você e pedi para você pensar em alguém que já te inspirou muito na vida. Pode ser que esse seu liderado lembre de você. Essa é a arte de uma liderança legendária. Então, esse seu liderado, ele vai aprender conforme a experiência que você vai fornecendo para ele. Forneça experiência. Forneça, faça com que ele coloque a mão na massa. Adultos aprendem dessa forma. Mais um desafio. O que você vai colocar em prática? Pare o vídeo agora e anote. O que você vai colocar em prática hoje, amanhã, com a sua equipe? Mesmo que você não seja líder ainda, mas você é um aspirante a líder. Você está se moldando, se movimentando. O que você vai colocar em prática? Não adianta só ficar pensando ou refletindo. Tem que agir. Outro ponto. Qual tarefa você vai delegar? Lembre-se desse exercício. Reforce ele agora no nosso terceiro princípio da andragogia. Vamos para o quarto? Quarto princípio da andragogia, dos princípios da liderança legendária. Adultos se interessam mais por assuntos que são práticos e possuam relevância imediata no seu trabalho ou na sua vida. Nós estamos falando aqui, sobre relevância. Relevância. Eu costumo dizer que todos nós, adultos, somos interesseiros. Isso aí. Você é interesseiro, seu liderado é interesseiro, sua esposa é interesseira, seu marido é interesseiro. Vamos lá, Betelli. Me explica isso, que agora você me provocou. Na verdade, a palavra ideal é: nós somos pessoas que queremos algo de novo para o nosso dia. Eu chamo de interesseiro. Mas, na verdade, nós nos interessamos por questões que são práticas, relevantes para o nosso dia a dia. Exemplo, o que te fez entrar nessa aula e ficar comigo até agora? Algo relevante. Algo que teve conexão com você, com a sua realidade. Que te despertou. Senão você já tinha saído no primeiro princípio. Na hora que eu comecei a fazer a apresentação da aula, você já correu a aula para frente e já saiu fora. Nós, adultos, somos cada vez mais interesseiros. Queremos saber o que nós podemos colocar em prática, o que vai impactar a minha vida profissional, a minha vida pessoal, o que vai me trazer de benefício. Pessoas só assistem uma aula porque algo está doendo ou ela quer ir em busca do prazer. Então você buscou o desenvolvimento de liderança porque algo foi questionado, ou seja, recebeu algum feedback que você precisa melhorar a sua liderança, ou porque você tem vontade, tesão de se desenvolver. Nossos liderados também são assim. Então, quando eu vou delegar algo, quando eu vou fornecer uma nova teoria, quando eu vou pedir algo para o meu liderado, pense sempre nisso. O que ele ganha com isso? Por que eu vou falar isso para ele ou para ela? Você tem que responder essas duas perguntas. Anote aí. O que ele ou ela ganha com isso e o porquê que eu vou falar isso para essa pessoa. Hoje em dia, nós vivemos na era exponencial. A era de tudo é urgente. Excesso de informação. Você já recebeu quantas informações aí durante essa aula no seu celular? Se você está assistindo pelo seu celular, pior ainda, porque as notificações vão aparecendo e aí pode ser que você já se distraiu. Você se perdeu. As pessoas, hoje, elas se perdem em meio da comunicação, no meio das atividades. Você vai perguntar o que essa pessoa ganha e o porquê que eu vou falar isso para ela. E seja eficaz na comunicação. Existe um livro, vou dar uma dica para vocês de livro aqui, chama Brevidade Inteligente. Brevidade Inteligente. Ele sustenta essa teoria que vem da andragogia dos 5 princípios da liderança legendária. Que é o quê? Seja rápido e eficaz. As pessoas não têm mais tempo, paciência para a historinha. Sabe o que é? Deixa eu ver. Então, seja eficaz no exercício da sua liderança.
para que você seja relevante, para que você desperte a atenção do outro e consiga fornecer para o seu liderado ganhos. Isso é essencial naquele primeiro, segundo exemplo que eu trouxe, quando nós temos liderados, pessoas que chegam para a nossa equipe, e essas pessoas chegam para a nossa equipe e elas vêm com outras experiências e outros conhecimentos. Veio de um concorrente, por exemplo. Quando eu tenho que fazer essa mudança de pensamento, meu liderado tem que começar a pensar do jeito que a nossa empresa pensa, eu preciso trazer para ele o que ele ganha pensando nesse novo modo e o porquê ele precisa se encaixar nessa nova equipe. Senão não faz sentido. Muitas vezes nós pedimos algo para as pessoas, nós solicitamos algo e as pessoas não entendem o porquê. Aí a execução é pífia. A execução não é a adequada. E aí nós vivemos falando pelos quatro cantos. Aí a minha equipe não é engajada. A minha equipe não quer nada com nada. A minha equipe não entende o que eu falo. Por quê? Porque eu não explico qual é o ganho que esse meu liderado terá executando e o porquê que ele tem que executar, qual que é a moral da história no final. Coloque essas duas perguntas a partir de hoje, em cada delegação, em cada função, para que você comece a ter uma conexão favorável com as pessoas. Hoje as pessoas querem entender. Não existe mais mão de obra como era antigamente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Betel, isso existe. Lógico que existe. Eu sei. Quando eu generalizo, eu estou errando. Existe lá nos rincões do país, vai? Em algumas funções específicas. Mas esse curso não é para esse tipo de liderança. Se você acredita nesse tipo de liderança, você está no curso errado. Hoje em dia, a liderança ela tem que ser inspiradora. Os nossos liderados, eles estão com acesso a várias informações. Não tem liderado bobo, ele quer entender o porquê aquilo é importante, porque aquilo é relevante. Senão ele não engaja e não realiza. Explique, fale, comunique-se. E lembre de responder essas duas perguntas. O que ele ganha ou o que ela ganha e o porquê tem que ser executado dessa forma. Essa é a liderança moderna dos dias atuais. E você está sendo preparado para isso. Quinto princípio da andragogia, último, porém não menos importante. 5 princípios da liderança legendária. Nós adultos temos o foco no problema. Nós precisamos ter mais foco no conteúdo, na solução. Foco na solução. Não é aquele positivismo exagerado. Uhul, a vida é linda. Ai, tá tudo ótimo, é só sorrir que dá certo. Pense positivo que tudo se ajeita. Não é isso. Isso eu costumo dizer de bobo alegre. Eu costumo chamar carinhosamente isso aí é bobo alegre. Não. Foco na solução é entender que nós teremos problemas, obstáculos no nosso caminho e nós precisamos pensar em soluções, buscar caminhos, buscar resultados. Líder, se você tem mais de 30 anos, você já sabe disso. Se você tem menos de 30 anos, esse é o momento de uma dica que pode mudar a sua carreira. A vida é um BO atrás do outro. A vida é problema puxando problema. E aí você vai falar assim, Betelli, você falou lá na sua apresentação que seria motivacional aqui, teria uma questão motivacional, e é motivacional. Não é aqui para você desanimar, mas é para você entender que é um BO atrás do outro. É um BO atrás do outro. Sabe o que acontece, líderes? Muitas pessoas, muitos líderes falam para mim dentro das salas de aula, dessas equipes, dessas empresas que eu acabei de mostrar para você. Ai, Betelli, dá muito trabalho ser líder. Betelli, dá muito trabalho ter empresa. Dá muito trabalho ter equipe. Não dá trabalho ter equipe. É o seu trabalho ter equipe. Não dá trabalho construir equipe. É o trabalho. A vida é um BO atrás do outro. Vamos dizer que você lidera 10 pessoas. Aí você vai lá e coloca os princípios da liderança legendária em ação. Outras capacitações. Você ajeita a sua empresa e a sua equipe. Ali fica chuchu, fica ótima. Depois de 6 meses, sabe o que acontece? Alguém pede demissão. Alguém sai da empresa. Ou a sua empresa, a sua equipe cresce. E agora não são mais 10 liderados, são 12, 13, 15 liderados. Aqueles 2, 3, 5 que entraram na equipe, você vai ter que ajustar ele novamente para a cultura. Nossa, mas dá muito trabalho. É o seu trabalho.
Daqui a pouco alguém sai de licença maternidade ou licença paternidade, aí você vai ter que colocar de novo. Daqui a pouco tem uma nova tecnologia. É assim. Se você tem mais de 30 anos, você já deveria saber. Se você tem menos de 30 anos, pega essa dica. Coloque em prática. Na hora que aparecer um problema, o que eu preciso solucionar? Eu entendo o problema, eu analiso o problema, não estou dizendo para você virar a cara para não ver, jogar o problema para debaixo do tapete. Eu analiso o problema, mas eu não fico só batendo nele. Porque quanto mais eu olho para o problema, maior ele fica. E menor a possibilidade ou a probabilidade de eu achar uma solução. Eu identifico o problema e eu busco caminhos para encontrar soluções. E muitas vezes, alguns desses caminhos, os nossos liderados conseguem enxergar com maestria. Use os seus liderados para te apoiar nesse momento. Isso é foco na solução. Isso é foco na solução. Agora você vai entrar em outro exemplo comigo. Você é assim, seu liderado também é. Então lembre-se, na hora que você fechar esse vídeo, você vai sair da sua sala ou você vai voltar para sua estação de trabalho, sabe o que vai acontecer? As pessoas lá estarão com foco no problema. Vão bater na sua porta, vão falar, chefinho, tô com um problema aqui. Deu pau de novo na máquina. O cliente não quer fechar o contrato de novo. É isso? E nós precisamos. Ele não quer fechar? O que nós podemos fazer para reverter essa situação? Como nós podemos quebrar essas objeções? E você vai construir, consequentemente, essa liderança legendária junto com essa equipe, com foco na solução. Para cada problema apresentado, nós vamos buscar soluções, opções para encontrar essa solução. Volto a dizer, não é só pensar positivo, isso eu chamo de bobo alegre. E não é só pensar na solução, tem que ter ação e atitude. Você notará que em um breve espaço de tempo, as pessoas começarão a pensar em soluções, ou ao invés de ficar pensando só no problema. E agora eu vou trazer aqui para você a explicação por que ou como nós somos focados em problema. Olha o exemplo. Quem aqui já participou de uma reunião que era para durar 1 hora, durou 2, não chegou em lugar algum, teve que marcar uma outra no outro dia? Todos nós, né? Muitas vezes, essas reuniões foram baseadas no foco no problema. Tá acontecendo isso de errado, tá difícil esse ano, um ano difícil para nós. Aí o outro vai lá, reclama também. Aí o outro vai lá, fala do problema dele. A reunião que era para durar 1 hora, dura 2 e não chega a lugar algum. E aí alguém, né, um ser de luz iluminado chega e fala, nossa, você não lembra lá em 2012? Lembra em 2012 nós passamos por um problema igualzinho. E começa a contar a história do problema, focando no problema. E é mais atrativo para nós. Parece que a gente gosta do problema. É nesse momento que em uma reunião, nesse exemplo que eu estou dando, alguém tem que falar, pessoal, todo mundo já entendeu o problema? O que nós podemos fazer para solucionar? Opção 1, opção 2, opção 3. Vamos sair daqui com ações. Isso é ter foco na solução. Isso é ter foco na solução. Quer mais um exemplo? Você pega aí suas redes sociais. Daqui a pouco você abre aí seu Instagram, aí você vê alguém, sextou, hashtag, você curte. Outra pessoa de férias viajando, você vai curtindo. De repente, tem a página do jornal da sua cidade. Acidente na rodovia X. 3 mortos, caminhão pega fogo. O que você faz? Você lê a legenda, você lê, se bobear, os comentários e comenta. Nossa, como as pessoas são maldosas. Nossa, você viu? Se bobear, você compartilha com alguém o problema. Isso prova que nós temos foco no problema ao invés de foco na solução. Quer mais um para fechar? Vamos lá. Olha para a sua vida pessoal agora. Olha para as pessoas da sua casa. Se você é casado, casada, namora, já namorou, largou, seus pais, seus filhos. Quantas brigas gigantescas você já teve por uma bendita pasta de dente que ficou com a tampa aberta? Ou porque aquela pessoa não baixou a tampa do vaso? Ou porque a pessoa com que você escolheu para viver, essa pessoa tem um hábito de chegar em casa, joga um tênis para um lado, outro para o outro, usa as cadeiras de cabide, coloca a camisa ali, porque não está nem limpa para voltar para o armário a camisa e nem suja para ir para o cesto. E você brigou, dormiu de costas, ficou 2 dias sem falar com a pessoa. Foco no problema. Olha o tamanho do problema.
Olha o tamanho do problema. Você fez a lista de compras e a pessoa esqueceu de comprar o limão. Já aconteceu com você, eu sei como funciona. E você esquece de 99% do tempo que a pessoa faz as coisas de maneira assertiva, de maneira acertada. Você esquece que você convive com um ótimo pai, uma ótima mãe, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que te apoiou no principal ou no pior momento da sua vida. A gente joga isso fora. E lembra do bendito do limão que não foi comprado. Ou do tênis que está jogado no meio da sala. Eu não estou dizendo para você que você tem que apagar esse simples probleminha, essas coisinhas pequenas. Não estou dizendo isso para você. Que você tem que relevar, passar a mão na cabeça da pessoa. Ai, não, coitadinho. Não. Pequenos problemas devem ser corrigidos também. Mas eu estou dizendo, o que eu quero dizer é, não foque nesse probleminha e esqueça esse 99% de coisas positivas. Essa é a questão. Isso é foco na solução. Agora, aplique esse foco na solução na sua vida. Se isso acontece com você na cadeira de liderança, é complexo. Seu liderado acerta 99% das coisas. Aquele 1%, chicote no lombo. Nós temos que também exaltar aquilo que está sendo feito de maneira assertiva e acertada. E o que está sendo realizado de maneira errada, nós precisamos pensar em desenvolver e melhorar. Essa é a ciência de ter foco na solução. Coloque em prática. Você tem essa tendência, eu tenho essa tendência. Você olha para o seu liderado às vezes e vê aquele 1% e esquece dos 99%. Repito, não é passar a mão na cabeça, falar amém para tudo. O 1% eu vou desenvolver e os 99% eu vou exaltar para que essa pessoa repita. Continue fazendo. E esses são os 5 princípios da liderança legendária. Então você tem que tratar as pessoas com respeito, através da sua comunicação e abordagem. Segundo ponto, fornecer autonomia, delegar, transmitir essa confiança e deixar com que esse liderado aprenda, se desenvolva. E ele vai aprender e se desenvolver através do terceiro princípio da liderança legendária. Experiência, colocar a mão na massa. Lembre-se, o liderado está fazendo isso agora, é a primeira vez. Não se compare com você, mas eu faço dessa forma. É lógico, você faz há 10 anos. Experiência, ele vai se desenvolver. Lembre-se da relevância. Nossos liderados, as pessoas são interesseiras. Vai fazer uma delegação, vai fazer uma orientação, uma reunião. O que essas pessoas ganham com isso e o porquê eu estou falando isso para essas pessoas. Explique o porquê. Explique o que está acontecendo e foco na solução. Para cada problema, uma solução. Para cada problema, 3 opções de soluções. Não vou ficar mais correndo atrás do rabo como aquele cachorrinho, que é um vídeo que você já viu, sem sair do lugar. Isso é foco no problema. Eu preciso encontrar opções de solução. Esses são os 5 princípios da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha aprimorado. E antes de finalizar, eu tenho mais 2 reflexões para você. E vou fazer uma proposta também. É lógico, você já sabia que vinha uma proposta. Vamos lá. Quantas pessoas você impacta por dia? Líderes, aspirantes a líder, quantas pessoas são impactadas pelo seu dia de trabalho, pela sua função? Pense aí rapidamente. Tem um número. Pode ser que você nunca parou para pensar nisso. Quantas pessoas eu impacto por dia? Através da minha liderança, do meu exemplo, da minha comunicação, da minha abordagem, da minha delegação. Você impacta muitas pessoas. Você pode parar agora e pensar, Betelli, eu impacto 10. Dentro da minha equipe tem 10 pessoas e eu tenho contato diário com elas, mas depende de como você age, líder. Que essas pessoas estão olhando para você, elas estão se inspirando em você. Depende de como você age. Sabe o que acontece? Essas pessoas vão impactar outras. Como assim, Betelli? Depende de como eu trato, como eu vou agir com o meu liderado. Ele vai chegar na casa dele ou inspirado, motivado, acreditando, vai chegar bem, ou ele vai chegar com uma potência vital, que eu chamo uma energia baixa. Correto? E você já viu isso acontecer? Você está estressado ou estressada no trabalho,
Você chega na sua casa ou vai buscar as crianças na escola, as crianças entram no banco de trás, você cala a boca todo mundo que eu não tô bem. Aconteceu um negócio no trabalho. Isso vai sendo cascateado. Você não tem noção do poder da sua liderança. E fuja da síndrome do vira-lata. Foi como eu comecei a nossa aula. Você não tem noção. Você não tem noção do poder do seu atendimento, de um bom dia, do poder de um bom dia, do poder da gentileza, que eu falo que é um artigo raro hoje, gentileza. Ser gentil com as pessoas, com respeito. Então, líder, se você impacta 10 pessoas, isso vai ser cascateado para as famílias, para o trânsito, para os outros ambientes que essas pessoas estarão. Essas pessoas falarão de você, ou você acha que ninguém fala de você, líder? Agora a pergunta é o seguinte: como você quer que essas pessoas falem de você? E aqui não é pra você ser o amiguinho. Ah, é bonzinho, mas não é bom líder, né? Ah, ele é legalzinho. Não. É pra ser inspirador, motivador, provocador, na medida adequada. A partir de hoje, comece a pensar em quantas pessoas você impacta por dia. Essa é a nossa reflexão. E agora, eu gostaria de fazer um convite para você. Vou te apresentar aqui a nossa imersão Líder em Ação. A nossa imersão Líder em Ação é um curso online, gravado, onde você vai ter mais de 20 horas, baseando em todas as competências fundamentais. Você vai ter acesso a essa aula para você ver, rever, e nós vamos falar depois de um primeiro momento, que é o quê? O líder do futuro. Quais são as competências desse líder do futuro? Nessa aula eu vou abordar com você ali todas as competências necessárias para você pavimentar esse caminho, se você é um aspirante a líder, se você é um líder iniciante. Eu tenho certeza que essa aula já te ajudou. Se essa aula te ajudou, imagina que você pode receber ainda mais. E vai facilitar a sua vida se você é um líder iniciante. Eu tenho certeza que vai acelerar o seu processo de maturidade na cadeira da liderança. Será notório, as pessoas perceberão rapidamente. Você estará um passo à frente de outras pessoas. E se você é um líder já com experiência, você vai rever ou você vai reciclar os seus conceitos. Depois nós partimos para a comunicação assertiva. Um módulo totalmente. Eu vou dissecar para você os princípios da comunicação direta, indireta, como gerar rapport, conexão com a sua equipe. Nós vamos fortalecer o que eu te disse, que o óbvio precisa ser dito. E você sabe que 60% dos problemas das empresas acontecem por falta ou falha de comunicação. Depois disso, nós vamos abordar a inteligência emocional ou a gestão das emoções. Vou falar tudo para você sobre como você gerir as suas emoções, como você causar impacto positivo na sua equipe através da liderança, com base na inteligência emocional. Nós temos um módulo totalmente focado para foco no resultado, criação de metas, objetivo, delegação dessas metas, metodologias para você colocar em prática na sua equipe, pavimentar esse seu caminho. Falaremos sobre gestão do tempo e produtividade. Quem não quer gerir o seu tempo, ser mais produtivo, ter melhores resultados? E quando você sai de um nível onde você é líder de si, você não tem liderados, e você vai para o próximo nível, líder de outros. Você vai encontrar isso no livro do Han Charan, Pipeline da Liderança. Sabe o que acontece? Você começa a gerir o seu tempo de maneira diferente, porque você não é o mais responsável por fazer, e sim delegar para que as pessoas façam. Então nós vamos dissecar gestão do tempo, mentalidade da gestão do tempo, princípios, ferramentas para você colocar em prática a sua gestão do tempo. Depois nós temos uma aula especial que é um bônus, onde eu falo sobre crenças e como isso impacta os nossos resultados. Também falaremos sobre isso, já está no nosso curso. Você vai ter acesso a uma avaliação de perfil comportamental DISC. Você vai entender o seu perfil comportamental. Eu gosto muito dessa metodologia, se você não conhece. Você vai entender o seu perfil, o perfil das pessoas, como gera aproximação. Você vai fazer o seu teste da nossa ferramenta exclusiva. Depois nós falaremos sobre feedback, uma aula toda sobre feedback. Como fornecer feedback, princípios de feedback, os 3 tipos fundamentais de um líder eficaz sobre feedback e como você vai lidar com mudanças. Nós temos uma palestra que foi ministrada, totalmente gravada, e ela está disponível para você como bônus aqui.
essa palestra sobre gestão da mudança, como você lidar com as pessoas durante um processo de mudança. E lembre-se, nós vivemos uma era da mudança. O que é uma verdade hoje pode ser uma mentira amanhã. Muda sistema, muda local de trabalho, muda cliente e etc. Quero trazer para vocês aqui a nossa proposta. A nossa proposta original, o preço da nossa imersão Líder em Ação, você está vendo aí na tela, ele é de R$ 597 para você ter acesso a tudo isso. E é lógico, você que já é um cliente, um aluno nosso, acabou de assistir a nossa aula inicial, tudo isso você vai receber por R$ 97 no link que está aqui abaixo. Clicando nesse link, você vai entrar na nossa oferta especial e você já vai ter acesso hoje. Muitas vezes, algumas pessoas deixam para o final de semana para estudar. Pode ser que você queira continuar o que nós começamos aqui. Clicando, fazendo a aquisição, você consegue parcelar isso. Você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Bônus, aulas de crença. Você vai ter a palestra de gestão da mudança. Vai ter todo o conteúdo do feedback. As nossas aulas de imersão Líder em Ação. Foi uma imersão ao vivo que eu fiz. Eu vou disponibilizar para vocês com interação. Isso vai de bônus para você. E você vai ter também uma sequência de lives que foram gravadas e estão sendo gravadas com especialistas. Todo mês entra uma live nova. Todo mês nós temos um especialista falando sobre inovação, outro especialista falando sobre gestão de metas, outra pessoa falando sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional nos dias atuais. Tudo isso vai entrar para você de bônus nessa nossa imersão Líder em Ação. Por R$ 97. Essa é a nossa proposta. Espero que você tenha aproveitado esse nosso tempo, que tenha sido eficaz a nossa aula aqui e que tenha valido a pena o seu investimento, o seu tempo. Seu tempo, que ele é muito importante. Líderes, eu gosto de 2 princípios. Eu chamo isso dos segredos mágicos. São 2 segredos de profissionais de alta performance. São os 2 segredos mágicos de profissionais de alta performance. O primeiro segredo, iniciativa. Começar. Iniciar. Foi o que você acabou de fazer. Se você chegou até aqui, você começou um processo, você deu um passo. E pode ser que você assistiu várias lives, você assistiu vários conteúdos, você está em busca cada vez de fórum, congresso. Você tem iniciativa. Esse é o primeiro segredo mágico de profissionais de alta performance. Não conheço ninguém nesses mais de 10 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal. São 10 anos trabalhando com cursos e palestras. Mas já trabalhei com coaching, mentoring, aula na faculdade, como eu já te disse. Não conheço ninguém que prosperou, que teve sucesso na profissão, que não teve iniciativa. Começou. Agora, nós temos o segundo segredo. Porque muitas pessoas têm esse primeiro segredo. Inicia, mas não acaba nada. Deixa um rastro de destruição. O segundo segredo. Consistência. Consistência. Continuar consistente. Você tem que continuar. Consistente, com perseverança. Porque começar é fácil. O difícil é você continuar. E não precisa terminar, viu? Porque o processo de desenvolvimento humano, ele é começo, meio, 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 meio. O fim vai ser no seu último suspiro. Você tem que continuar. Fazer, colocar em prática. Se você anotou um insight, 2 insights, coloque em prática. Senão você só começou. Tenha continuidade. E essa nossa proposta aqui é uma proposta de continuidade para você ter acesso a todos esses conteúdos que há quase 10 anos nós permeamos pelas empresas, como eu te disse, Banco do Brasil, Sicoob, time da Suzano, Unimedes, você já viu na nossa apresentação. A nossa grande intenção é que você tenha continuidade. E a intenção nossa é democratizar. Sair desses treinamentos de grandes empresas e trazer para você, pessoa física, que busca o seu desenvolvimento, que muitas vezes a sua empresa não tem condição de contratar para você. Não espere que a sua empresa ou que outros invistam em você. Faça por você e tenha consistência. Esse foi o meu recado final e espero te encontrar na nossa imersão Líder em Ação. Deixe minhas redes sociais, depende por onde você veio aqui, por um anúncio,
pelo Instagram ou pelo LinkedIn. Me siga nas redes sociais, que sempre terá um conteúdo novo. Desejo sucesso e até a próxima.